Quero chamar aqui o pastor Luciano Falcão. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Mais forte para Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de destino para a sua vida, para a minha vida. Abra o seu coração e decida se aprofundar no propósito que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Graça e paz a todos, amém? Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Diga glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor está muito feliz com a sua vida e com a sua vinda até esse lugar. Que essa noite o Senhor nos visite de uma maneira muito sobrenatural e que nós possamos, no nome de Jesus, sair desse lugar mais convictos do que chegamos, né? Que nós possamos sair desse lugar mais fortalecidos do que chegamos, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas, amém? Que esse culto de gratidão seja uma bênção na sua vida e seja um desatado da parte de Deus no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que o nome do Senhor ele seja glorificado e engrandecido através da nossa vida, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus ela vai dizer lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, que nós temos que dar graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então hoje é culto de gratidão, é dia de gratidão, nós precisamos agradecer a Deus pela vida, pela família que Ele nos colocou, pela saúde que Ele tem depositado sobre nós, pelo alimento que Ele tem colocado na nossa mesa. Precisamos ser gratos a Deus por mais um dia que Ele nos permitiu viver, nos dando a oportunidade de alcançar aqueles que ainda estão perdidos e nos dando a oportunidade de melhorar nesse dia tão maravilhoso. Porque se nós pararmos para pensar quantas pessoas perderam essa oportunidade, e o Senhor até aqui tem nos conservado, tem nos guardado, tem nos instruído para que nós possamos continuar, para que nós possamos viver o seu propósito, até aqui o Senhor ele tem nos beneficiado e tem nos projetado para que nós possamos viver algo novo todos os dias da nossa vida. Deus ele tem um futuro preparado para mim e para você. Existe um adversário das nossas almas que tenta corromper a nossa mente e o nosso coração para que nós venhamos nos perder no meio dessa caminhada. E é por isso que o Senhor deixou escrito a sua palavra, para que nós sejamos conduzidos, mesmo em meio às dificuldades, mas conduzidos com segurança, para que cada um de nós cheguemos no nosso destino que o Senhor preparou para cada um de nós, amém? Que o Senhor ele te abençoe. E aí eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus comigo, nesse mesmo livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 6. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Que o nome de Jesus seja exaltado essa noite, através de cada movimento, através de cada palavra. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somente até aí. Que essa palavra, ela venha sobre a nossa vida, nos alertando, nos fortalecendo e nos capacitando para que nós possamos vencer todas as batalhas que se levantarem contra a nossa vida para tentar nos paralisar. O mundo, o pecado, o diabo tem tentado contra a nossa vida, mas maior é o Deus que nós servimos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender a alerta que Deus ele faz sobre as nossas vidas. O Deus que nós servimos é um Deus cuidadoso, é um Deus que tem prazer em instruir os seus filhos para que eles venham acertar nas suas decisões. Quando nós passamos a dar ouvidos à voz de Deus, nós passamos a acertar naquilo que nós buscamos, naquilo que nós escolhemos e naquilo que nós decidimos viver. A partir do momento que nós permitirmos que o Senhor ele transforme a nossa mente, a nossa vida, ela será transformada através das atitudes que nós iremos tomar. Porque Deus ele tem o desejo que todos nós venhamos viver bem e viver muito, viver uma vida de prosperidade, viver uma vida de avanço, de dignidade e viver uma vida que glorifique o nome dele, que é digno de toda honra, digno de toda glória e de todo louvor. É por isso que o Senhor deixou escrito na sua palavra e tem levantado homens e mulheres para que sejam liberadores da sua palavra na direção da vida de outras pessoas, porque a palavra de Deus é poderosa para curar. A palavra de Deus é poderosa para libertar. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, se nós quisermos chegar no futuro que está preparado para cada um de nós. Todos os dias da nossa vida nós precisamos nos levantar e lutar com todas as nossas forças, para que o Senhor ele venha se alegrar da atitude que nós decidimos tomar através da sua mensagem. Nós vamos ver que esse texto ele é um alerta de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, o dormir que o texto fala não é dormir fisicamente como nós dormimos todos os dias, mas o dormir aqui é espiritual, porque a palavra de Deus ela é espiritual. Se nós pararmos para observar, muitas pessoas têm vivido um tempo de comodidade. As pessoas da nossa geração têm se acomodado no chamado de Deus e no propósito que Deus tem para as suas vidas. E Deus, Ele nos alerta para que nós venhamos permanecer firmados no lugar onde Ele nos
nos colocou para que ali nós venhamos viver a sua vontade. E nós precisamos olhar para essa palavra e encher o nosso coração de expectativa para o futuro que Deus tem para cada um de nós. Se nós pararmos para observar a palavra de Deus, o pecado ele vai gerar a morte, a destruição. O pecado vai gerar frustração. O pecado ele vai nos conduzir para caminhos estranhos que nos distanciam cada vez mais do Senhor. Mas Deus ele tem um futuro para cada um de nós, e Ele não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a salvação, para viver uma vida eterna e abundante. E nós não podemos desperdiçar isso. Nós não podemos desperdiçar isso. Então, o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele vai declarar sobre a igreja de Tessalônia: ei, não durmamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nós olhamos e falamos. Nós precisamos estar serenos nas nossas decisões, porque somente vivendo uma vida de vigilância é que nós vamos conseguir acertar nas atitudes que nós iremos tomar no nosso dia a dia. Meus irmãos, porque é muito difícil viver uma vida sem a presença do Senhor. É muito difícil viver uma vida sem a instrução de Deus, sem a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir chegar no nosso destino se nós negligenciarmos o conhecimento que Deus ele tem derramado sobre a nossa vida. Nós não vamos conseguir conduzir a nossa família se nós ignorarmos o conhecimento que Deus ele tem derramado sobre as nossas vidas. É algo que o apóstolo René falou ontem, muito interessante. Nós precisamos ter uma inteligência espiritual para captar todas as palavras que são liberadas desse altar, das bocas dos homens de Deus na direção da nossa vida. Porque, como falei, nós somos visitados todos os dias pelo mal. Se nós pararmos para observar, pegando um gancho da ministração de ontem, quando a serpente ela chegou até a Eva, não foi a Eva que procurou a serpente, não foi a Eva que chamou a serpente para conversar. A serpente se aproxima. A serpente se aproxima e começa a conversar. Ou seja, é muito importante nós estarmos vigilantes, porque às vezes o mal ele vai nos procurar para tentar corromper o nosso entendimento. Se nós pararmos para observar, existia um momento onde Eva estava juntamente com o seu esposo Adão conectado com o Senhor. No momento que o Senhor os visitava. E aí a serpente, muito astuta, ela vai em uma hora em que eles estão desconectados, ou não estão, na presença de Deus. E da mesma maneira acontece na nossa vida. Quando nós nos desconectamos, ou quando nós não estamos buscando da maneira que nós temos que buscar o conhecimento e a presença de Deus nas nossas vidas, nós somos visitados pelo mal. E aí, meus irmãos, se nós não tivermos nada para nos respaldar e nos blindar, se nós não tivermos ali uma palavra no nosso coração para nos proteger naquele momento, nós seremos atingidos. E é por isso que a palavra de Deus ela vai dizer: sejam sóbrios, enxerguem aquilo que vocês estão fazendo, pensem nas suas
suas decisões antes de vocês a tomá-las, porque você vai viver o resultado das decisões que você tem tomado na sua vida. E Deus, Ele é tão bom que Ele vai nos advertir de uma maneira que nós possamos entender o seu propósito de gerar clareza na nossa mente e na nossa visão espiritual, para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos enganados, então nós precisamos buscar de Deus tudo aquilo que Ele tem para entregar para nossas vidas. Nós precisamos mergulhar ainda mais profundo na palavra de Deus, para que cada vez mais nós estejamos blindados e fortalecidos todos os dias da nossa vida, para que nenhum problema venha roubar a nossa paz, para que nem uma divergência venha fazer com que nós pensemos em desistir, para que nenhum contra-ataque venha atingir a nossa mente e o nosso coração, causando danos na nossa vida. Nós precisamos estar acordados, nós precisamos ter uma vida ativa naquilo que nós buscamos e naquilo que nós acreditamos, porque não adianta somente nós falarmos, nós precisamos viver, nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos levantar e viver um novo tempo na presença de Deus, um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo de milagre, um tempo de fortalecimento, um tempo de aprendizado. Ei, o Senhor, Ele tem coisas novas para derramar sobre a nossa vida, e nós precisamos estar dispostos a viver a vontade de Deus todos os dias, para que nós não sejamos, mortos espiritualmente pelos contra-ataques do diabo. Deus, Ele está aqui e Ele nos adverte para que nós venhamos estar sóbrios e atentos contra todas as ciladas preparadas pelo diabo. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar, nós não podemos nos distrair, porque senão nós seremos atacados, porque senão nós seremos atingidos. E o Senhor, Ele deseja derramar sobre a nossa vida da sua palavra, para que nós possamos nos livrar de todo laço e de qualquer armadilha preparada. É por isso que nós precisamos dar atenção naquilo que o Senhor, Ele tem falado sobre as nossas vidas, porque os mais beneficiados por viver a vontade de Deus somos nós, e nós precisamos valorizar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos valorizar, a oportunidade que o Senhor nos deu de viver esse tempo, e também de viver o novo que Ele tem preparado para cada um de nós. Diga glória a Deus. E aí, meus irmãos, nós somos advertidos para não dormir, porque quem dorme não tem tempo de acompanhar o processo da sua vida. E aí, meu irmão, quem não acompanha o processo vai ter qualquer resultado, e não é qualquer resultado que o Senhor deseja para as nossas vidas. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos ter o melhor resultado, a melhor colheita, a maior conquista, a maior vitória. O Senhor, Ele deseja, meus irmãos, que nós venhamos viver a sua vontade santa, perfeita, agradável, e não há motivos para nós nos distanciarmos do Senhor. Porque quando nós tomamos uma decisão de retroceder, nós somos prejudicados. Quando nós tomamos uma decisão de recuar por conta dos problemas, por conta das dificuldades, nós somos prejudicados. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas, independente do que nós estejamos vivendo, independente do que nós estejamos passando. Deus, Ele sempre tem uma palavra que vai nos levar a viver algo novo todos os dias da nossa vida. Nós só vamos continuar tendo os mesmos resultados se nós não acreditarmos naquilo que o Senhor, Ele tem nos falado. E
nós vamos ver que Deus, ele faz essa advertência, porque o Senhor, ele não quer que ninguém se perca, né? O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Não importa o que nós fizemos ontem, não importa o que nós fizemos hoje, a palavra, ela está sendo liberada na direção da nossa vida, e nós precisamos acreditar nessa mensagem de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos morrer, mas viver o melhor da parte do Senhor. Amém? E aí nós precisamos buscar cada dia mais e mais, para que nós não venhamos ser destruídos pelas obras do mal. Se nós abrirmos a Bíblia aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, a palavra de Deus vai declarar assim, ó: o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do Senhor, aleluia. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Amém? Gente, isso aqui é muito forte. Muito forte. E nós precisamos nos atentar para essa mensagem, né? Quantas pessoas têm voltado as costas para Deus, né? Quantas pessoas têm ignorado a mensagem do Evangelho? Gente, terça-feira passada a gente estava lá na igreja depois do culto. Chegou um rapaz pedinte, né? Demonstrando sinais de embriaguez, todo sujo, e aí pedindo ajuda. E aí a gente ajudou. E aí ele viu a igreja aberta, ele viu o violão lá em cima do altar, e ele disse: eu posso tocar ali naquele violão? Eu disse: pode. Eu nem imaginava, né, o que ele ia tocar. E aí o cara sentou lá na calçada, pegou o violão, começou a tocar louvor, né? Tocou uns 10 louvores lá fora da igreja, né? Tocando e tocando, e toda hora ele dizia assim: ô saudade, né? E aí, meus irmãos, um homem cheio de dom, tocava excelentemente bem e tinha uma voz maravilhosa, né? Só depois eu conheci ele, né? De imediato eu não me lembrei. Ele é um rapaz lá do bairro, porque ele está distante do Senhor e o semblante está diferente. O semblante está diferente. A gente precisa ser sóbrio diante das propostas que o inimigo ele tem oferecido às nossas vidas. Nós precisamos entender que existem situações que não é para nós vivermos. Existem situações que não é para nós estarmos preocupados, correndo atrás de coisas que não é para nós corrermos. Tudo que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Confiar no Senhor, e Ele nos respaldará para que nós possamos chegar aonde nós devemos chegar. De maneira nenhuma nós podemos nos afastar do propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, nós precisamos buscar esse conhecimento da parte de Deus, para não sermos destruídos. E aí, essa parte B do texto de Oséias 4:6, quando o Senhor fala que aqueles que ignoram o conhecimento, Ele também ignorará os filhos. Não é que o Senhor rejeite, mas é porque nós que rejeitamos o conhecimento.
não vamos ter respaldo para direcionar, não vamos ter palavras para liberar, não vamos ter nada para ensinar. E aí os filhos, eles vão ser rejeitados, vão crescer de qualquer forma. Mas não será assim na minha e na sua vida. Não será assim na minha e na sua casa, porque nós somos um povo que se move pelo Espírito Santo de Deus, e vamos tomar posse dessa palavra, e vamos mergulhar no conhecimento do Senhor, para não sermos atingidos pelo mal, e viveremos um novo tempo, através da palavra de Deus. Diga aleluia, glória a Deus, que o nome do Senhor ele seja louvado, e ele seja engrandecido. Nós vamos ver que aqui no verso 7, o apóstolo Paulo ele vai dar um exemplo, né, dos que dormem, eles dormem à noite, e dos que se embriagam, eles se embriagam à noite. E a noite aqui representa a escuridão, as trevas, né, porque a embriaguez, o distanciamento, o pecado, são hábitos que as pessoas praticam na escuridão, né? Praticam nas trevas. E aqui é um alerta que nós recebemos de Deus para não andarmos em trevas, praticando as mesmas práticas daqueles que estão dormindo, né? Daqueles que estão distantes do Senhor, né? A palavra de Deus vai declarar que nós somos do dia. Nós somos aqueles que enxergam, nós somos aqueles que têm uma visão ampliada pelo Espírito Santo, nós somos aqueles que andam de dia e sabem aonde estão colocando os seus pés, e sabem aonde estão indo, sabem aonde querem chegar. E aqui no verso 8 ele vai falar de novo: nós somos do dia, sejamos sóbrios, ou seja, busquemos o conhecimento da verdade, né? Busquemos mais da palavra de Deus, busquemos mais do Espírito Santo. Somente em Deus nós conseguiremos enxergar o nosso futuro. Somente em Deus nós conseguiremos chegar com segurança nesse lugar que está preparado para as nossas vidas. Diga glória a Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos de fato permanecer acordados, amém? Espiritualmente falando, nós precisamos permanecer acordados, nós precisamos estar vigilantes. Diga glória a Deus. Vigilantes, aqui nós somos advertidos a estar alertas diante de todo o mal. O vigilante ele está ligado todo o tempo, meu irmão. O vigilante ele tem postura. É ou não é, seu Leandro? Ele tem que ter postura. Ele não pode estar de qualquer jeito. Ele não pode estar largado. O vigilante ele tem que ter um campo de visão ampliado, para que ele não seja pego de surpresa. O vigilante presta relatório. O vigilante, meu irmão, ele tem arma. E nós temos as armas espirituais que o Senhor ele colocou à nossa disposição. O Senhor ele nos chama para viver um novo tempo, meus irmãos, através do Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós precisamos rejeitar as vozes seculares, as vozes estranhas, e ouvir a voz de Deus na direção da nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso entendimento e desejar viver todos os dias a vontade de Deus. Amém? Porque não faz sentido nós vivermos somente uma teoria. Não faz sentido nós não colocarmos em prática aquilo que o Senhor ele nos ensina.
que a nossa visão ela venha enxergar o caminho que é Jesus Cristo, e nós possamos continuar caminhando por Ele, que os nossos passos sejam assertivos, que os nossos sonhos sejam conquistados, que o nosso campo seja ampliado, e nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Meus irmãos, Deus tem milagre, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem prosperidade, Deus tem tudo isso em abundância, mas para que nós venhamos viver as bênçãos que o Senhor tem, nós precisamos estar posicionados, né? Nós precisamos estar sóbrios, porque se nós não estivermos sóbrios, nós vamos desperdiçar a bênção. Se nós não estivermos sóbrios, nós não vamos acreditar a palavra que ela merece, dar o crédito que a palavra merece. Se nós não estivermos sóbrios, nós vamos querer fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando nós fazemos de qualquer forma e qualquer jeito, nós não vamos conseguir atingir o resultado que nós procuramos. É por isso que nós precisamos estar acordados, entendendo aquilo que nós estamos falando, entendendo aquilo que nós estamos fazendo, entendendo aquilo que nós estamos buscando. Ei, o Senhor, Ele tem o melhor para nossas vidas, e Ele está levantando na nossa geração homens e mulheres dispostos a viver o Evangelho, a viver, ei, o propósito de Deus. Nós não podemos nos distanciar dos nossos irmãos, porque quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos nesse lugar, é para o nosso fortalecimento, é para que haja um compartilhamento de experiências, e o meu testemunho, ele venha te fortalecer, e o seu testemunho venha me ajudar, e as suas atitudes venham me influenciar, porque todos nós temos voz ativa no reino de Deus. Só que nós precisamos falar, nós precisamos gritar, nós precisamos nos expressar, nós precisamos viver, porque essa é a vontade de Deus. Ei, Deus, Ele é muito maravilhoso e tem um futuro preparado para as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, que nós possamos desfrutar dessa palavra, que nós possamos desfrutar da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, que seja um hábito nosso, na nossa casa, fazer uma leitura diária. É alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não nos excluiu de nada. O Senhor, pelo contrário, Ele nos chama para perto. Ele é um Pai presente, só que muitas vezes nós estamos ausentes, mas Ele permanece no mesmo lugar, Ele permanece nos esperando todos os dias. Tudo que nós precisamos fazer é tomar uma decisão de ir ao encontro. Tudo que nós precisamos fazer é tomar uma decisão de mudar a nossa mentalidade para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Amém? E aí nós precisamos despertar para esse novo tempo. Amém? Efésios capítulo 5, verso 14 vai dizer assim, ó: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando nós nos movemos, nós resplandecemos a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Quando nós
nos movemos no Espírito Santo e vivemos o propósito de Deus, Cristo ele é manifestado através da nossa vida, através da nossa casa. Ei, quando nós estamos sóbrios, acordados e não dormindo, a nossa casa ela é uma bênção, os nossos filhos eles são uma bênção. Ei, tudo aquilo que nós colocamos a mão prospera, cresce. Ei, não há enfermidade, não há necessidade. Por quê? Porque Deus supre todas essas coisas. Deus supre, meus irmãos. E aí, tudo que nós precisamos fazer é acreditar. Amém? Acreditar e nos vestir das armas que o Senhor ele tem, para que nós possamos nos defender desses contra-ataques, né? Nós vamos ver aqui que no verso 8 a palavra de Deus vai dizer, de Tessalonicenses: mas nós que somos do dia, estejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Se nós estivermos dormindo, nós não vamos perceber o aproximar do inimigo. Como da mesma maneira nós não vamos perceber aquilo que o Senhor está nos direcionando para fazer. Por quê? Porque nós vamos estar desacordados, desorientados, atingidos. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz: estejam sóbrios, estejam vigilantes, estejam de pé, estejam acordados. Nós somos do dia, não somos da noite. Nós não fazemos aquilo que o mundo faz, nós somos diferentes. Nós não praticamos o pecado, nós vivemos a justiça. Nós não vivemos a iniquidade, nós buscamos a santidade. Somente Deus pode nos transformar por completo. Somente Deus pode nos transformar para que nós possamos viver a sua vontade perfeita e agradável. Diga glória a Deus por isso. Meus irmãos, o mundo ele tem levantado propostas para a nossa vida. O mundo ele tem apresentado banquetes diante de nós, para tentar nos impedir de chegar onde o Senhor deseja que nós cheguemos. Nós vamos ver que no texto aqui existe um futuro preparado, existe um lugar, existe um plano, mas nós precisamos estar posicionados todos os dias, acordados, amém? Vigilantes, porque a qualquer momento nós podemos ser visitados, e estando acordados nós vamos estar preparados para viver tudo aquilo que Deus ele tem para cada um de nós, amém? E aí, essa palavra ela vai nos impulsionar a nós nos levantarmos, a nós decidirmos arregaçar as mangas e viver esse propósito de salvação, e viver esse propósito de avanço, porque o Senhor ele deseja que nós venhamos avançar, e nós precisamos agradecer a Deus por esse alimento, né? Por esse alimento que está à nossa disposição todos os dias, para que nós não venhamos ser tragados. O diabo ele lançou somente uma palavra. Da mesma maneira nós recebemos palavras de desânimo todos os dias.
Da mesma maneira, nós recebemos palavras que tentam nos desconstruir todos os dias. E aí, meus irmãos, estando acordado, estando de pé, nós vamos ter respaldo para nos defender de qualquer contra-ataque, né? Não vai ser nenhuma palavra no nome de Jesus que vai nos atingir, nos entristecer. Não vai ser nenhuma palavra que vai nos fazer desistir do propósito de Deus. Porque nós vamos estar acordados e prontos para lutar se for preciso. E também nós vamos estar acordados para receber mais de Deus, porque Deus, Ele tem mais para derramar sobre a nossa vida. Deus, Ele tem mais para derramar sobre a nossa casa. Lá em Marcos 13, a partir do verso 35, vai dizer assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Diga aleluia. Que nós possamos viver, meus irmãos, que nós possamos viver a vontade de Deus. Aleluia. Que nós possamos viver o propósito de Deus. E aí eu quero dizer para você, e já concluo: Deus, Ele não nos destinou para a ira. Deus, Ele não nos destinou para a tristeza, para a solidão. Deus não nos destinou para a ansiedade, para a depressão. Deus, Ele não nos destinou para a morte. Amém? Mas Deus, Ele nos destinou para a salvação através de Jesus Cristo. Deus, Ele nos destinou para a salvação através de Jesus Cristo. Quantos recebem? Ei, nós precisamos entender que é através de Jesus que nós vamos chegar lá. É através de Jesus que nós vamos alcançar esse propósito. É por isso que a palavra de Deus, ela é importante para a vida de todo cristão. Amém? Deus, Ele deseja que todos nós venhamos estar incluídos. Não importa a nossa classe social, não importa, a nossa condição, não importa a nossa cor, não importa, meu irmão. Deus, Ele deseja a todos. Por quê? Porque Jesus é tudo. Jesus é tudo. Diga glória a Deus. Colossenses 3:11 diz assim, ó: onde não há grego e nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou servo, ou livre, mas Cristo, Ele é tudo em todos. Cristo, Ele é tudo em todos. Que nós possamos nos levantar desse lugar essa noite e sair desse lugar fortalecidos, dispostos, a nos mover com uma maneira ainda mais intensa, mais sincera, com uma entrega ainda maior, porque Deus ainda tem muito mais para fazer nesse lugar, nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Viva a fé, viva o amor,
e tenha a certeza da salvação. Tenha a certeza da salvação, porque foi para a salvação que o Senhor destinou a sua vida. Amém? E eu termino essa mensagem declarando o seguinte: somente creia, e você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, na sua família e na sua casa. Somente creia, e o Senhor, Ele vai derramar sobre a tua vida tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem orado, tudo aquilo que você tem desejado. Ei, somente creia e o Senhor, Ele vai te curar. Somente creia e o Senhor, Ele vai te libertar. Somente creia e o Senhor, Ele vai te fazer vencer todos os obstáculos que se levantarem contra você para tentar lhe impedir. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero que você aplauda o nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé no teu lugar. Se coloca de pé no teu lugar, fecha teus olhos.